quarta temos as palestras, quinta também tem estudo. Eu gostaria de convidar as pessoas que se envolvessem mais com a doutrina, estudassem mais, porque o Espiritismo ele se diferencia das outras religiões por aquela mudança íntima que a gente tem que fazer. É lenta, ela é gradual, não dá saltos e como somos tão imperfeitos, né? Poderia aproveitar essa reencarnação para ir tentando acertar os séculos que nós temos nos acertar pela frente. Eu dar um lembretezinho aqui, o núcleo espírita, ele tem o bazar da Pechincha e nós estamos com bastante falta de roupa masculina. Se alguém tiver em casa alguma coisa que possa doar, roupa masculina, feminina, itens assim que possam ser vendidos, itens que estejam em bom estado, que a gente usaria para, então, serve para doar para o outro também, né? Aqueles livros que nós temos ali naquela estante, aquelas revistas ali, que é o Espiritismo, revista espírita, quem quiser se aprofundar, pode pegar e levar, não precisa devolver aqui na casa, tá? Fiquem à vontade. Hoje nós temos o Flávio Catalano de Ibitinga, esse moço novo aqui, e ele veio trazer um tema para a gente, A Hora Perdida, um conselho de Emmanuel. Deve ser bem interessante, é conselho de Emmanuel, né? Antes disso, eu vou ler uma mensagem que a gente recebeu no grupo de mediunidade aqui da casa. A vida lhe traz dissabores, não se entregues ao desespero. Se apegue a Jesus e terás o amparo verdadeiro. Siga seus ensinamentos e terás sua companhia, pois ele sempre está do nosso lado, nos servindo de nosso guia. Se dedique ao trabalho, praticas o bem ao irmão, que seus males, por maiores que sejam, encontrarás a solução. E quanto menos espera, envolvido no trabalho, sentirás o coração, preenchido pela alegria, esquecerá de ti, pois verás que a verdadeira razão da vida está no exercício do amor e não lembrará mais de seus problemas, pois já serão tão pequenos. Vamos pedir a espiritualidade amiga que abra os nossos entendimentos, para que a gente possa absorver bastante da palestra que nosso amigo aqui da cidade vizinha veio nos trazer. Que Jesus nos abençoe e nos acolha. Com vocês. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês nessa quarta-feira de frio, né? Um frio que se avizinha a todos nós. Véspera de Dia dos Namorados. Então eu desejo a todos os namorados e as namoradas que tenham uma noite muito iluminada. E aqueles que ainda não têm um namorado, uma namorada, a esperança é a última que morre. Como a gente não morre, a esperança é eterna, certo? Muito bem. Antes de mais nada, eu sempre me lembro e sempre agradeço a casa, porque foi aqui nesse centro espírita há 10 anos há 11 anos que eu comecei a minha caminhada como palestrante. Foi a primeira palestra que eu dei, foi aqui. E então eu agradeço muito essa oportunidade, todas as oportunidades que temos, para poder levar um pouco das reflexões
reflexões e das mensagens, e quando nós nos colocamos na condição de palestrante, de levar as reflexões, nós também temos um pouco de sintonia para nós, né? Nós saímos sempre mais revigorados de todas essas caminhadas. Quanto mais caminhadas temos, mais bênçãos e revigorações nós temos. Essa reflexão de hoje é uma reflexão que eu venho fazendo ao longo do ano a partir de uma intuição que eu tive, pensando de uma forma muito sublime, muito íntima, do propósito de eu ser espírita, do propósito da própria doutrina espírita. Como professor que eu sou, eu sempre tenho comigo que o que nos move é a nossa capacidade de estarmos sempre inquietos, sempre nos questionando, sempre questionando as nossas atitudes, sempre questionando as nossas escolhas, e garanto que, como professor, eu jamais vou repreender um aluno que me questione. Pelo contrário, o aluno que dorme, o aluno desinteressado, o aluno passivo em sala de aula, é sempre um aluno que nos provoca uma reflexão de que talvez o nosso trabalho não esteja à altura. Aquele aluno que questiona, ele não está questionando a nossa autoridade, ele está questionando o conhecimento que passamos. E a raiz do pensamento humano é o questionamento. Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas o que nos faz diferente de todos os outros seres vivos é o fato de que nós questionamos. Todos os outros seres vivos vivem a partir dos seus instintos biológicos, e o homem questiona. Então, o ato de questionar sempre foi uma condição intrínseca a mim. É claro que eu não saio questionando os outros pela rua, isso é uma condição inconveniente, mas eu me questiono. Eu sou espírita de berço, sempre nasci num berço espírita. Ia com meu pai nas reuniões mediúnicas com 8, 9 anos de idade, porque o meu pai era separado da minha mãe, era o dia do meu pai ficar comigo, não tinha onde me deixar, e ele dizia: eu vou te levar, você fica em silêncio, fica sentado lá. E eu ia nas reuniões mediúnicas, frequentava o centro que eu frequento hoje desde muito pequeno. A minha casa sempre teve livros espíritas, mas isso, curiosamente, jamais foi motivo para eu não questionar a mim como espírita e a própria doutrina espírita. Eu questiono a doutrina espírita todos os dias. Todos os dias. Os valores que nos foram dados, eu passo eles a mim. Por quê? Eu sou espírita. Qual a função da doutrina espírita? Por que os ensinamentos espíritas funcionam ou têm um determinado valor em minha vida? E todos os dias eu tenho respostas. Até mesmo nas reuniões mediúnicas que eu participo como dialogador, eu também questiono intimamente. Cada mensagem que chega, cada fala que eu faço, cada reunião que tenho, eu coloco sobre o questionamento, coloco sobre a condição da dúvida, e depois, pacientemente, os espíritos vão me respondendo, vão me educando, vão me mostrando os caminhos. A reflexão de hoje é uma provocação. Como um professor, eu não poderia fazer outra coisa a não ser provocá-los. A que nós pudéssemos hoje fazer uma viagem sobre o que realmente é a doutrina espírita em nossa vida, para que nós possamos renovar as nossas atitudes, renovar constantemente os nossos caminhos íntimos e entender, a partir de um auto-questionamento, se o caminho que estamos vivendo, junto da doutrina espírita, é um caminho correto, é um caminho que nos é justo. Cada um precisa buscar a sua justeza no caminho. Há uma coisa interessante na minha vida, e eu acredito que vocês também têm isso ao modo de vocês.
Sempre quando eu estou precisando me recolocar de novo na humildade do caminho, ou seja, sempre quando eu estou muito reclamão, quando eu estou muito azedo, quando eu estou muito insatisfeito, as vibrações não andam muito boas, eu coloco um audiobook da biografia de Chico Xavier para ouvir. Então eu ponho no carro, eu viajo muito, todos os dias, e eu vou ouvindo a vida de Chico Xavier. E ouvindo a vida de Chico, eu vou me colocando no meu lugar de novo. Eu vou me reencontrando a partir de uma história. Eu adoro histórias dos outros. Eu adoro biografias. Eu adoro ler sobre a vida das pessoas, para que eu possa entender como essas pessoas lidaram com os problemas que elas tiveram, e isso me serve de referência para que eu possa lidar com os meus problemas também. Ouvindo mais atentamente a vida de Chico, através dessa biografia em áudio, há uma cena da vida de Chico que eu havia esquecido e que eu me relembrei. Chico, num determinado momento, ele passou a frequentar sessões de materialização. Como diz os meus alunos, era uma vibe nova do Chico. Passou a frequentar sessões de materialização quando, em Pedro Leopoldo, na década de 40, vinha até a cidade, na década de 50, melhor, vinha até a cidade Peixotinho. E frequentando as reuniões de materialização, Peixotinho e Chico traziam espíritos dos mais variados conceitos espíritas, entre eles, e eu fico imaginando como deve ter sido, Sheila, a enfermeira, que numa dessas sessões de materialização trata de um problema respiratório de um paciente, trata de um problema de coração de outro paciente. Havia nessas sessões de materialização uma referência de que ela estava chegando, que era o Xandier. E as testemunhas, e o livro contam, ficavam impressionados com a fidedignidade dessas materializações. Houve um caso curioso, curiosamente o último de materialização. Lá pelas tantas, veio pela porta um homem com uma luminosidade muito intensa, tão alto que precisou se abaixar para passar pelo batente da porta. Levantou uma das mãos, fez surgir uma tocha, na outra mão, segurando uma túnica romana, se identifica como o espírito de Emmanuel e diz aos presentes: meus amigos, o livro educa. O médium Chico Xavier vai se dedicar ao livro e não mais à materialização. E depois desse dia, nunca mais Chico participou de sessões de materialização. O que me chamou a atenção desse fato foi o recado que Emmanuel deu. E eu gostaria de convidá-los para que nós pudéssemos refletir sobre isso. Ele disse assim: o que educa é o livro. Ele proibiu Chico de continuar com as sessões de materialização e pediu ao médium que se dedicasse aos livros e deu esse recado que, sabendo, iria ficar para a posteridade. As materializações devem cessar. Os livros devem ser o foco do médium com muito mais intensidade. Sou professor. A primeira coisa que eu fiz foi perguntar: por quê? O que significa isso? Que recado é esse? Porque, veja, existe uma forma mais eficiente da gente poder constatar a imortalidade da alma do que uma sessão de materialização? Pensem comigo. Se eu viesse aqui e dissesse assim para todos vocês: hoje eu vou provar a existência da vida após a morte.
forma mais eficiente, vocês concordam? Seria eu materializar um espírito aqui? Mais ou menos. Se eu materializasse um espírito aqui, metade sairia correndo. Metade da metade iria bater em mim, dizendo que eu era um charlatão. A outra metade ia filmar para ver onde estava o truque. 2 ou 3 iriam talvez imaginar que aquilo era um espírito de verdade. Agora, a percepção espiritual na intimidade da mediunidade é incontestável. Tão incontestável que a gente não conta para ninguém. E por que, irmão, eu disse, os livros educam? Porque o que nós temos como tesouro inabalável da doutrina espírita são os livros. Não sei se vocês já repararam, mas a doutrina espírita não tem sacerdotes. A doutrina espírita não tem líderes autoproclamados. Os espíritas elegem líderes, mas esses jamais se colocaram como. A doutrina espírita não tem liturgia. Então, qual é o guia da doutrina espírita? Os livros. É por isso que Emmanuel, num projeto espiritual inigualável na história da humanidade, colocou Chico Xavier como um produtor incansável de livros. Em média, Chico produziu, com a sua psicografia, 8 livros por ano, durante 72 anos. Em média. Um ano mais, um ano menos. E eu sempre me questionei por que tanto livro. Porque nós somos muito diferentes e precisamos de caminhos diferentes para encontrar a nossa evolução espiritual. Eu preciso ouvir a biografia de Chico para me acalmar. Você pode ouvir uma música. Meu amigo Orson, uma leitura de Kardec. Vocês, outras formas. É por isso que temos mais de 500 obras da doutrina espírita como bastiões do caminho. Que somos diferentes. Apesar de sermos espíritas, a nossa caminhada é muito diferente. E precisamos do livro certo, que vai nos ajudar no momento certo. Em um determinado momento, estamos na vibe das leituras da codificação, uma leitura mais científica. Em determinados momentos, estamos ao caminho de ler André Luiz, porque estamos curiosos do mundo espiritual. Em determinados momentos, precisamos de um colo. Vamos buscar Meimei, as poesias. Em determinados momentos, precisamos de um puxão de orelha e temos Emmanuel para nos recolocar no nosso lugar. Nós somos muito diferentes. Vibramos em vibrações muito diversas. E a espiritualidade sabia disso. E sabia disso porque sabia que num determinado momento da nossa existência, aqueles que nós mesmos elegemos como líderes deixariam o plano físico. A última rodinha da bicicleta foi agora, no mês passado. Divaldo foi para o plano espiritual. Chico foi em 2002. E aí? E aí que nós sempre tivemos os líderes que sempre nos acompanharam. Os livros. O tesouro mais precioso da nossa doutrina. Porque é na leitura dos livros, na intimidade do nosso ser, no recolhimento da nossa casa, que nós nos recolocamos como espíritas. Entendendo, sentindo, presenciando na nossa intimidade o poder da mediunidade, lendo como os espíritos se comunicam conosco, através da abertura mediúnica que proporcionamos, lendo. A leitura do silêncio, a leitura do recolhimento, a leitura aflita de uma mãe que busca respostas de onde estão os filhos, a
A leitura de um filho que busca resposta onde estão os pais. A leitura de um espírita que busca resposta onde está a si mesmo. A leitura de um reconforto. A leitura de uma curiosidade científica. A leitura é a isca espiritual que nos faz abrir a consciência mediúnica para que os espíritos conversem conosco, na nossa intimidade, passando a nós o recado que precisa. Veja, ser espírita não é para qualquer um. Não espere milhões arrebatadores, porque a doutrina espírita não foi feita para isso. Pronto-socorro não é um lugar que está lotado de gente, é estádio de futebol. Quem vai em pronto-socorro é quem precisa, quem não precisa não vai mais. Depois, é um caminho de conta-gotas. Desde pequeno, eu sempre vi a mesma quantidade de pessoas na casa onde eu frequento. Nem mais e nem menos. A mesma quantidade. Porque nós estamos prontos em épocas diferentes. Uns buscam a doutrina por consolo. Perderam um ente querido. Querem conhecer o mundo espiritual. Precisam de um colo. Outros vão em busca da doutrina espírita porque querem respostas para a vida. Outros porque nasceram na doutrina espírita e se acostumaram com ela. E outros porque se encontraram na doutrina espírita. Sempre poucos. Eu sou professor. A vida toda, 20% dos alunos prestavam atenção nas aulas. Os outros 80% não viam a hora de ir embora. Quando vocês estudavam, era diferente? Não. Quando eu estudava, era a mesma coisa. Eu olho para os meus alunos, tendo comportamentos que eu tive. Sempre foi assim. A diferença é que as redes sociais criam uma falsa perspectiva de multidão na gente. Existe um sociólogo francês já falecido, chamado Gilles Lipovetsky. Ele criou uma teoria chamada Sociedade do Espetáculo. E ele diz que nós temos um vício de espetacularizar tudo que a gente faz. E isso nos causa uma certa inquietação. Inquietação que faz mal a nós porque nós perdemos a nossa perspectiva. A perspectiva das coisas, a perspectiva da vida. Se você precisa de respostas das condições mais recônditas da sua alma, você não vai encontrar nas redes sociais. Os espíritos superiores não vão conversar com você nas redes sociais. Eles vão conversar com você no silêncio da quietude da sua alma, no momento em que você se abre para a leitura e diz: ok, o que eu faço? Eu vou sentar, eu vou ler, porque essa leitura vai me ajudar de alguma forma. As redes sociais nos ajudam, nos entretêm, nos lembram do livro que devemos ler, da mensagem que precisamos. Quando eu levanto pela manhã e ouço a mensagem do Ódio, que ele grava no celular dele e ele posta nas redes sociais, é um lembrete. Meu caro, minha cara, busque a doutrina espírita para você se transformar. São os livros a nossa mais preciosa ferramenta. É através da leitura dos livros que nós nos transformamos, que nós nos comunicamos. Os nossos entes queridos que se vão, comunicam-se conosco no momento em que nós nos desprendemos do corpo, no momento do sono do corpo. Quem me disse isso? No Facebook? Não, André Luiz. Em suas obras do nosso lado. Na minha inquietude de saber como funciona esse processo, eu estou escrevendo um livro que eu não sei quando vai ficar pronto, mas é um manual para ensinar as pessoas a se comunicar com seus entes queridos, sem precisar das psicografias que muitas vezes desiludem aqueles que se iludem. A essência do livro é: a
doutrina espírita nos deu um manual de instruções para que você possa se comunicar com aquele que já partiu. Convenhamos. Minha mãe faleceu há 2 anos. Ela sabe que é espírito, orientada por espíritos, que ela pode se comunicar comigo no momento em que eu, com o corpo dormindo, vou à erraticidade. Por que ela iria procurar um médium em Xangai para mandar uma mensagem? Eu cheguei a essa conclusão questionando, me perguntando. Fui na obra de André Luiz, Missionários da Luz. Olha lá, um capítulo, a explicação dos espíritos superiores para casos em que mãe e filha se encontram, a mãe desencarnada, a filha encarnada, e elas conversando, e a mãe dando recado. Fique calma, melhore, tenha mais ânimo, eu não morri, você precisa andar com as próprias pernas. E André Luiz notava que a filha estava zonza, parecia que estava sob efeito de calmante. E um dos espíritos superiores disse a André Luiz: ela não se lembrará da conversa, mas ela acordará com uma sensação boa. E aí eu disse: é isso. Fechei o livro, jantei leve. Na hora que eu fui dormir, eu disse: gostaria de ter notícias da minha mãe. Fiz o quê? O que o meu manual de instruções me deu. O que a doutrina espírita meticulosamente preparou para mim e para todos vocês. Para sempre. Dormi. Eu me encontrei com ela? Não sei. Mas como eu acordei no dia seguinte? Renovado. Isso é doutrina espírita. É a autobusca. Ninguém fazendo o caminho por nós. Nós fazendo o caminho que compete a nós mesmos. Eu não faço a tarefa do meu aluno. Pacientemente eu dou quantos exercícios ele precisar, mas é ele que vai fazer. Nas experiências dele, nas dores dele, nos traumas dele, nas dificuldades dele e no tempo dele. Cada um de nós temos a nossa própria caminhada. Os livros nos orientam. Há uma cena que eu me recordo com muito afeto, muito novo. Eu ajudava o meu pai na Feira do Livro Espírita. Eu sou de Bitinga, a capital nacional do bordado. Toda Feira do Bordado tem o estande da Feira do Livro Espírita. Eu me lembro da sensação incrível de pegar o livro Nosso Lar pela primeira vez, ali, enquanto não tinha ninguém para mostrar um livro ou outro, e ler que André Luiz estava numa cama e que deram a ele algo para ele comer. Eu disse: opa, tem comida no nosso lar. Não estamos abandonados. Eu me lembro dessa cena. Eu me lembro da cena de olhar para os livros, a capa antiga de Paulo Estevam, de 50 anos depois, essa capa aqui de Ceifa de Luz. Essa é a primeira capa, essa é a primeira edição. Eu me lembro dessa capa nas feiras do livro espírita. Os livros espíritas são muito importantes na minha vida, porque eles são meus guias. É com eles que eu busco respostas. É através deles que os espíritos superiores me orientam. É por causa dos livros espíritas que eu estou aqui hoje. E sempre estarei presente nas casas, apontando o real valor dos livros espíritas. Quando o meu amigo Orson partir para o plano espiritual, o que ficará é o legado das obras dele, caminhos que nos conduzem. O tempo que a espiritualidade fez para educá-lo no plano espiritual, para ele poder produzir as obras, é porque há um legado eterno de caminhos a serem seguidos. Eu não preciso de sacerdote, eu não preciso de líder espiritual, eu não preciso de liturgia, eu não preciso de montanha encantada e eu não preciso de templo. Eu preciso de silêncio
interessantíssima que os Espíritos deram a Kardec, quando Kardec perguntou: onde estão as leis de Deus? O que os Espíritos responderam? Compreende? A gente sabe o que tem que ser feito. A gente sabe o que tem que ser feito. Os livros vão nos relembrando. A outra coisa interessante que os livros nos trazem, eu gostaria de lembrar vocês. Muitas vezes a gente passa batido, né, pelo início da obra basilar nossa, que é o Livro dos Espíritos. Vejam vocês, que interessante. Há uma mensagem chamada Prolegômenos, que é o prefácio ditado por uma série de espíritos que ajudaram Kardec a montar a codificação espírita. Veja que interessantíssimo isso, como há uma lógica nossa. A doutrina espírita não foi feita por um espírito, foi feita por uma pleiade de espíritos. A doutrina espírita é sempre coletiva, é sempre nós. Todos nós estamos juntos aqui, no mesmo patamar, na mesma condição, seguindo a mesma caminhada, um ajudando o outro, um lembrando o outro. Hoje eu estou aqui, há algumas semanas atrás eu estava sentado aí, vendo um amigo falando de um outro ponto. Na semana que vem outro. Há uma rotatividade de amigos e amigas que juntos produzem o crescimento espiritual. Então é justo que a obra espírita seja ditada por uma pleiade de espíritos. Há dois espíritos aqui que eu gostaria de lembrá-los, que significa um peso de profunda credibilidade do que significa a doutrina espírita. Eu não sei se vocês já pensaram a respeito disso, mas há dois espíritos que assinam como guardiões da doutrina espírita. Um se chama Sócrates, outro se chama Platão. Não é o Sócrates do Corinthians, é o filósofo Sócrates, considerado o pai da filosofia, considerado o homem mais sábio pelo oráculo de Delfos, que era um conjunto de médiuns na Grécia Antiga que diziam e que traziam reflexões às pessoas. Esse oráculo, considerado o mais sábio da Grécia Antiga, disse que Sócrates era o sábio, o homem mais sábio da Grécia Antiga. E sabe por que Sócrates foi considerado o homem mais sábio da Grécia Antiga? Porque ele tinha um método. O método de Sócrates era, ele nunca te dava uma resposta, mas ele sempre te provocava uma pergunta. Então, se você chegasse até Sócrates e dissesse assim: filósofo Sócrates, o que é a felicidade? Ele perguntava para você: o que você chama de felicidade? E ele ia perguntando, e ele ia perguntando, e ele ia perguntando, até que chegasse um ponto em que você não tinha mais perguntas e tinha resposta. E ele dizia: viu? A resposta estava dentro de você. A própria definição de filosofia é maravilhosa. Philos significa o amante. Sofia significa conhecimento. É aquele que ama o conhecimento. Para os gregos, o conhecimento estava com os deuses. Cabia a nós amar o conhecimento. Sócrates, fundando a doutrina espírita, está dizendo: vocês precisam buscar o conhecimento, porque ninguém vai dar o conhecimento que vocês precisam. Não é interessante? O pai da filosofia, o homem mais sábio do pensamento filosófico desde o século IV a.C., fundou a doutrina espírita. E não é só ele. Além de Sócrates, o seu discípulo, Platão. Logo na sequência, está escrito aqui, Sócrates, Platão. Platão foi um discípulo de Sócrates que trouxe para a gente o que Sócrates falou.
Porque Sócrates não escrevia. Sócrates dizia assim: quando eu escrevo, eu perco para sempre o que eu sinto. Há sempre uma novidade intrínseca em mim quando eu falo sempre o que eu falo. É curioso porque Sócrates foi condenado pelo governo de Atenas à morte. Ele teve que tomar um veneno chamado cicuta. E ele foi condenado à morte justamente porque a sociedade ateniense não gostava da prática dele de provocar questionamento nas pessoas. E ele cumpriu com a sua sina. E Platão? Platão, como seu discípulo, é que escreve as mensagens de Sócrates por meio de diálogos. E nós temos o que Sócrates deixou de seu legado através do filósofo Platão. E Platão também, como um dos grandes fundadores da filosofia, fundou a doutrina espírita. Nesse momento em que nós não temos mais rodinhas, nesse momento em que nós estamos forçosamente sem as rodinhas, precisamos ainda mais reafirmar a nossa condição de espíritas. O que significa ser espírita? Significa que você espiritualmente está preparado para seguir o seu caminho sem a necessidade de alguém dizer como é o seu caminho. É você buscar na sua intimidade as respostas que você precisa. Os espíritos superiores falam conosco na intimidade da nossa mediunidade. Num sopro, num cheiro, numa sensação, numa leitura inesperada, numa conversa inesperada com alguém. São milhões as formas dos espíritos se comunicarem conosco, mas eles se comunicam conosco quando precisam trazer para nós uma mensagem que vá nos ajudar. A caminhada do espírita maduro é o espírita que faz o seu caminho junto dos livros que nos auxiliam. O tesouro mais importante da doutrina espírita, os livros espíritas, a codificação de Kardec, as obras de Emmanuel, as obras de André Luiz, os poemas que nos emocionam, os romances que nos colocam no nosso lugar, que nos inspiram. Veja, é na doutrina espírita, através da obra de Kardec, que nós temos consciência do método espírita de eleger Jesus como guia e modelo. Quando eu li isso, eu disse: isso é Sócrates puro. Querem ver? Na codificação do livro, Kardec recebe uma mensagem dos Espíritos. O guia e o modelo para a humanidade é Jesus. Kardec então diz: parem as máquinas. Estávamos seguindo atrás do espírito do planeta Marte. Jesus. O que Kardec faz? Traz o livro sagrado das religiões irmãs para dentro da doutrina espírita? Não. Ele usa o método socrático, que é: por que Jesus? Ele não aceitou a resposta, ele foi em busca de entender por quê. Kardec conta isso no livro A Gênese e há resquícios disso em obras póstumas. Maravilhoso a história. Kardec então pensa assim: por que os espíritos superiores disseram que Jesus é o guia e o modelo? A fé cega não é a fé espírita. A fé espírita é a fé raciocinada. Por que Jesus? Eu vou em busca dos milagres. Jesus andou na água. Jesus multiplicou o pão. Materializar pão, espírito pode andar na água. Isso não faz de Jesus um guia e modelo, porque se eu desencarnar, eu também posso fazer isso. Pensa Kardec. Já sei, Jesus teve os milagres. Espíritos superiores podem fazer milagres, materializar curas. Isso não faz de Jesus o guia e modelo. Porque veja, espírita vai em busca do significado da palavra. Não é qualquer um, tá? A maioria está lá preocupada
preocupada em saber outras coisas. Espírita são poucos, lembrem-se disso. Acostumem-se com isso. Somos poucos e seremos poucos muito tempo. Lembra da frase de Jesus? Muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Por quê? Porque poucos estão prontos. É natural, gente. 20% está pronto. Nós estamos prontos agora. Mas há um tempo atrás nós éramos os outros 80%. Já quando a gente desencarnar, virão outros 20%. E assim a vida segue. O que significa ser guia e modelo? Eu fui pesquisar. Guia significa alguém que te leva, que te indica um caminho. Quando a gente vai passear, tem o guia que diz, olha, aqui é bom, aqui não, aqui é mais barato, compra a camiseta aqui, vai visitar esse castelo. O guia. E por que modelo? Modelo significa faz igual. E o que as religiões fizeram? Pegaram o Cristo e colocaram lá em cima, por quê? É um baita do negócio. Jesus é Deus, logo eu não preciso ser Deus. Então Jesus lá, eu aqui pecando e andando com o meu caminho. A doutrina espírita diz, não. Jesus é modelo. A gente tem todo dia que tentar ser igual a ele. É muita pretensão? Não, ele veio para isso. Guia e modelo. E Kardec continua. Isso é doutrina espírita, isso é livro. Nenhum espírito me contou. Eu li no livro que todo mundo tem. Se não tiver, tem PDF na internet. Que eu falo, abaixar, e os meus alunos falam, é baixar, professor. Gente mais velha, né? Kardec chega à resposta. Jesus é guia e modelo porque o que faz dele diferente dos outros é o comportamento dele, é a sua moral, é a sua ética. Jesus tem o que nós não temos ainda, a capacidade de sentir dor e não sentir raiva. Isso é um comportamento que transforma-o num guia e num modelo. Percebe como nós estamos mais maduros? Não estamos encantados com o andar na água, o fazer milagres, o reproduzir os pães e os peixes. Nós estamos de olho num comportamento que é o nosso grande objetivo. Sentir dor e não sentir raiva. Nós mudarmos o nosso comportamento. Vocês sabem o que é sentir dor e não sentir raiva? Vamos fazer um exemplo para ver se a gente está no nível de Jesus? Então vamos lá. Suponha que nós estivéssemos no nosso trabalho. Eu vou tomar uma água para fazer um suspense. Suponhamos que estivéssemos no nosso trabalho. Ligam para a gente e diz assim, seu filho foi baleado. Vá ao hospital. Você chega no hospital. O médico diz, fizemos uma cirurgia, ele entrou em coma, fizemos de tudo, mas ele faleceu. A gente se recompõe. Horas e horas depois, fazemos o velório do filho. No meio do velório do nosso filho, chega uma senhora, muito idosa, muito humilde. Ele diz assim, a senhora é a mãe do menino que está sendo velado? Sou eu, sim. Quem matou o seu filho foi o meu filho. E ele foi morto pela polícia. Só que eu não tenho dinheiro para comprar um caixão e ele está lá no ML. A senhora pode me ajudar a comprar um caixão para eu enterrar o meu filho? Você entendeu o que é sentir dor e não sentir raiva? Você entendeu o que é isso que faz o Cristo ser o Cristo? Você está entendendo o que é ser espírita? Está vendo como é pouca gente mesmo? Nós estamos aqui refletindo sobre a qualidade
interessado nos espetáculos. Lembra de Emmanuel? A materialização atrapalha. O que educa são os livros. Onde é que eu li isso? Na obra espírita. O que educa são os livros. O que nos transforma, o tesouro que temos, o que nos resta, é o que nós sempre tivemos. Demos voltas, palestras, congressos, simpósios, lives, e a gente volta sempre para os livros. Porque o que nós temos na doutrina espírita são os livros. É isso aqui, é essa bênção que nos renova. No silêncio. Espírita fica em silêncio. Ele se transforma. Ele não se preocupa com a vida dos outros. Ele não se preocupa com a transformação alheia. Ele se preocupa com o recado que Kardec deu. Se conhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral. A dele, não a do vizinho. A mediunidade é um processo íntimo. Ninguém vai acreditar em você quando você sair para a rua falando sobre a sua mediunidade. Mas ela não foi feita para os outros acreditarem. Ela foi feita para você. Numa reunião mediúnica, a beleza de você pensar assim: estava do meu lado o espírito tal, eu senti ele, eu conversei com ele, eu notei ele. Essa transformação é íntima, é nossa. Ninguém nos tira, ninguém nos rouba. E o mais interessante, porque isso é um mecanismo inteligentíssimo da espiritualidade. Se você sair falando para os outros, eles vão te chamar de louco e vão te dar Ritalina. Vale um 10. Justamente porque a mediunidade é um mecanismo íntimo. Você sai de uma reunião mediúnica transformado pela experiência íntima que você teve com a doutrina. A doutrina é intimidade transformadora. Ela não é espetáculo. Existe, mas ela não te transforma. O processo íntimo é o mais valioso. No seu tempo, sem pressa. Cada um na sua vibe. Cada um no seu tempo. A biblioteca está aqui do lado. Se você não pode, condições de pagar, você pode baixar obras na internet. A biblioteca da casa está aqui do lado. A nossa irmã acabou de dizer que tem revista espírita que você pode levar para casa. Porque o que fica são os livros. O que eu vou deixar para minha filha é a biblioteca, o meu bem mais precioso. É para ela. Eu educo ela no silêncio do exemplo. Como que eu educo a minha filha no silêncio do exemplo? Eu faço questão dela sempre se lembrar de quando ela viu o pai dela estava lendo. Ela tem os livros dela. E quando ela quer pegar um livro da codificação, eu falo, pode pegar. E a minha esposa fala, mas ela vai rabiscar. Eu falo, não tem problema. Tem que ser o hábito dela. O livro, ela tem que lembrar de mim manuseando o livro. Porque é isso que eu vou deixar para ela. Eu não vou conseguir deixar para ela riquezas, fazendas, casas. Eu vou deixar para ela o livro, o exemplo da doutrina. Eu gostaria muito que todos vocês refletissem sobre essa provocação da noite. O que nos acompanha na doutrina espírita, a não ser os livros? Como estamos vendo a doutrina espírita? Preocupados com espetáculos, com censos demográficos, se tem mais gente antes ou depois, se a casa está vazia ou cheia? Ou será que temos a serenidade de que as coisas são como são, e que as coisas devem ser como devem ser, e nós vamos seguindo e nos transformando? Para terminar, eu gostaria de deixar um dos grandes conhecimentos de Emmanuel, quando ele fala da hora perdida. Porque eu tenho certeza que vocês falaram assim, rapaz, está acabando a palestra e essa tal de hora perdida não aparece. Não é? O livro Ceifa de Luz,
Esse livro me chamou a atenção na biblioteca do Centro Espírita de Bitinga. Por quê? Porque eu sou apaixonado por livro, e a hora que eu vi que é a primeira edição, eu falei, eu vou emprestar, vou levar para casa, porque eu quero manusear a primeira edição das obras. Nós estamos tão acostumados com obras em PDF, em internet, em audiobooks, que quando você pega uma primeira edição, você fala, meu Deus, isso aqui é maravilhoso. E eu encontrei uma mensagem de Emmanuel, no capítulo 9 do livro Ceifa de Luz. E é curioso o nome do livro, né? Porque o que é ceifar? É colher. A gente colhe o que do livro? E o capítulo chama-se A Perda Irremediável. Olha que curioso o título, porque o livro é nos fazer refletir. O livro tem que nos tirar da zona de conforto. Se você não sai da sua zona de conforto, você não cresce espiritualmente. Tem muita gente aí fora que prefere ficar com um cobertor quentinho. As ilusões, as ideias, os dogmas, isso já foi. Somos maduros. A perda irremediável. Irremediável significa que não tem remédio. É um adjetivo, qualifica a palavra substantiva perda, a perda. Aí eu falei assim, que perda é essa que não tem remédio? Será que ele vai falar sobre doenças? A morte de alguém? Será que ele vai trazer consolo para a pessoa? Eu vou ler o primeiro parágrafo. Depois vocês vão ler o resto. Na curiosidade de vocês. Aprende a ver como o Cristo, diz Emmanuel, as dificuldades e as dores que te rodeiam, a fim de não empobreceres o próprio coração à frente dos tesouros com que o Senhor nos enriquece a vida. Emmanuel nos diz assim, as dificuldades e as dores que rodeiam a sua vida, passe-os com os olhos do Cristo. Notem como Emmanuel não disse, vou te livrar de todo mal, amém. Ele diz, está vendo essa cruz que é sua, irmão? Vai na fé, é sua, não é minha não. Se vira, meu. Mas vai com Cristo. Nós espíritas precisamos parar de dizer, isso é uma injustiça, e começar a dizer, qual o recado que isso me traz? Por que eu passo por esse sofrimento? Qual é a educação que ele me traz? Somos maduros. Não somos mais crianças espirituais que reclamamos da vida, que dizemos que a injustiça nos cerca. O que nós temos hoje é a reflexão para dizer o que isso quer me ensinar. Por quê? Para terminar, quando uma pessoa chega para mim e diz assim, Flávio, eu estou passando por um processo obsessivo, eu digo para ela assim, eu tenho duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Você quer a primeira qual? Ela diz, a ruim. Eu digo, a culpa é sua. E ela fala, e a boa? Eu falo, a culpa é sua. É culpa sua e é ruim porque você chegou a provocar uma vibração em sua psicosfera que atraiu a obsessão. E é boa porque foi você que provocou. Cabe a você desprovocar. Você não precisa pedir para ninguém, implorar para ninguém, subir a montanha mágica, pegar o pó de pirim-pim-pim. Mude as atitudes. E eu me lembro de uma mensagem de Emmanuel, que me foi dada por intuição aqui, dizendo, Flávio, leia essa daí que é boa. Olha isso. Olha o que o livro nos dá. Se queres que Jesus venha santificar tuas atividades, olha o recado que Emmanuel dá. O recado de maturidade, que não é todo mundo que está pronto para ouvir. Por isso que nós somos poucos e sempre seremos. Se queres que Jesus venha santificar tuas atividades, endireita os caminhos da tua existência. Regenera os teus impulsos. Desfaze das sombras que te rodeiam. Tudo que o
na sua vida, regenera os teus impulsos, desfaze das sombras que te rodeiam. Ele está dizendo assim, está vendo as sombras que te rodeiam? Faça com que elas não te rodeiem mais, cabe a você. O livro, a doutrina espírita, é o bem mais precioso que nós encontramos na vida. Os livros são as sementes. Eu espero que todos vocês tenham a oportunidade de se encantar com as indagações da própria alma, como eu me encanto, e que vocês possam encontrar nos livros a resposta que vocês procuram para o crescimento espiritual que vocês têm. Eu tenho certeza que nós vamos nos encontrar no plano espiritual e vamos nos lembrar dessa noite. E vamos rir gostosamente, dizendo: que saudade do cheiro do livro do centro. Muito obrigado. Muito boa noite a todos. Bem oportuno o tema, né? Aquilo que eu tinha dito no começo, espírita, se a gente está numa situação delicada, nos colocamos lá para sair, a gente tem que achar a maneira de ser. O Flávio, todo dia, toda quarta-feira a gente faz sorteio de um livro, me diz um número de 1 a 43, fazer um favor. 16. Ah, eu sei para quem eu dei esse número. Eu dei. Olha, ela que está dando livro. Quando a gente vai levar as mensagens para o pessoal que chega antes, todo mundo fala: eu não quero, porque é 1, 2, 3. E hoje eu levei mais para frente, então lá. Bom, sobre as doações que eu pedi para vocês, vocês podem entregar aqui na comunidade ou no núcleo, aonde quiser. Aqui na comunidade é só colocar lá no fundo, tá, gente? Eu gostaria de pedir para os passistas entrarem na sala de passe.